Os sinais da luta pela igualdade de gênero estão espalhados pelas paredes. Há mais de 20 anos, o Centro Dandara une mulheres de diversos segmentos da sociedade em prol da equidade dos direitos femininos. O Dandara hoje ele tem um termo de colaboração com a prefeitura, onde ele faz a gestão do abrigo protetivo para mulheres com risco de morte, né? E fora que tem os projetos autônomos dentro da casa, né? O Dandara de portas abertas, que atende qualquer pessoa que chega aqui na porta e bate, né? E a gente vai conversar, ver suas demandas, inclusive homens também, sabe? E aí a gente vai ver sua demanda, vai conversar sobre o ciclo da violência, vai dizer quais são os caminhos, vai ajudá-la a fazer um relatório. E aí é o tempo dela, né? O tempo da mulher, se ela vai mesmo querer fazer a denúncia. Nesses anos, a diretora executiva do projeto conta que viu mudanças acontecerem com o resultado de muita luta, mas que ainda há um longo caminho pela frente. Em São José nós temos conquistas, né? Conquista que precisamos de mais, sempre a gente precisa de mais, quando a gente trata especificamente da questão das mulheres. Hoje nós temos em São José uma vara da violência, um defensor exclusivo para essa vara, um promotor exclusivo para essa vara. Nós temos o Conselho da Mulher, que embora a nossa atuação seja ainda não muito bem definida, mas nós temos ali um espaço para resolver, para conversar. A Câmara atua na promoção da igualdade de gênero. Nos últimos 2 anos, ao menos 6 leis voltadas para o bem-estar, a segurança e o incentivo ao trabalho das mulheres foram aprovadas. Uma delas foi a proposta que instituiu a Patrulha Maria da Penha, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas. Outra lei aprovada dispõe sobre a criação do título de mulher empreendedora na cidade. Há ainda leis voltadas para a saúde pública, como a que autoriza o Poder Executivo a fornecer e distribuir absorventes higiênicos para mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade social e adolescentes em fase escolar. Aqui a gente vota as leis municipais. A gente já aprovou nesse período todo, ao longo de muitos anos, várias matérias importantes em defesa das mulheres, que garante direito. Por exemplo, a lei do ônibus, à noite, depois do horário noturno, acho que é das 22 horas, você pode parar aonde quiser, aonde precisar, não necessariamente no ponto. Essa lei foi votada aqui por unanimidade e muito importante, que tem que ser aplicada, então a mulher pode pedir quando ela se sentir insegura. Outros projetos estão em fase de tramitação. Um deles prevê fixar informativos sobre os meios de denúncias de violência contra a mulher em estádios e quadras desportivas, durante a realização de eventos. Outra proposta cria diretrizes para a prevenção e combate ao assédio sexual contra a mulher no transporte público. Ainda tramita a matéria que cria o protocolo Todas por Todas, que instituiu uma gama de ações que deverão ser adotadas por estabelecimentos privados para acolher e atender mulheres vítimas de abuso sexual. Para os vereadores, as políticas públicas são essenciais na construção de uma sociedade igualitária. Só vai mudar toda essa situação de violência a hora que a gente mudar a sociedade também. E para mudar a sociedade é um passo a questão da educação. O fundamental é a gente romper o machismo e denunciar o machismo. As mulheres não devem ter medo, tem que denunciar, tem que sofreu violência, procura a delegacia. Se tiver dúvida, vá no 180. O número 180 é um número nacional importante de orientação às mulheres, né? Essa advogada explica que, na medida em que as mulheres caminham na direção da igualdade de gênero, problemas até então invisíveis se tornam mais evidentes. Hoje, por exemplo, o direito previdenciário das mulheres que têm filhos é uma questão que requer atenção. Já tem um projeto de lei tramitando, é um projeto de 2021, e nele, embora seja mais tímida a proposta, nele há a possibilidade também da mulher que tem filhos ou equiparados
parcelar o tempo de contribuição faltante. Isso nada mais é do que um reconhecimento dessa mulher que para de trabalhar muitas vezes quando nasce um filho e passa exclusivamente ao cuidado da família. Só que futuramente ela sente o peso desse trabalho porque ela não consegue um benefício previdenciário, não consegue se aposentar. Ainda de acordo com a advogada, mudanças significativas acontecem a longo prazo, a partir da discussão de problemas culturais, como o machismo. O problema que a gente vê diariamente no nosso país, infelizmente, do feminicídio, ele só é a consequência mais drástica de um problema que a gente traz culturalmente muito negativo. E se a gente não ataca do ponto de vista educacional, se a gente não ataca do ponto de vista na base disso tudo, para mudança de mentalidade, para conhecimento de história, para formação de identidade da própria mulher, se a gente não ataca, lá na frente as políticas públicas vão ser somente para atuar na consequência.